vídeo áudio especial, Governo do Castelo Branco. Essa nossa playlist fala sobre a ditadura militar brasileira, um momento muito importante, melhor dizendo, né? A ditadura civil militar brasileira. Boa parte dos historiadores trabalha com esse conceito. Os civis são fundamentais para a manutenção e para tomada de poder por parte desses líderes militares. E nós temos um grande desafio hoje. Falar do governo Castelo Branco não é fácil. O governo Castelo Branco fez muita coisa interessante, muita coisa positiva, também muita coisa que poderia ser evitada, muita coisa autoritária. Houve tortura já no governo do Castelo Branco. A gente diz que a ditadura está engatinhando. A ditadura no Brasil não tem um modelo clássico de ditadura latino-americana. Aqui na América Latina a gente diz que a ditadura ela tem um modelo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Pinochet no Chile, o Alfredo Stroessner no Paraguai, o Trujillo, o Rafael Trujillo na República Dominicana, a família Somoza na Nicarágua, naquele contexto são pessoas, são governos que têm muito pessoalismo, né? O personalismo, o culto à figura desse grande líder como destaque, né? Ou seja, é um cara só que durante 10, 20, 30, 40 anos está no poder, ou só uma família, um clã, né? Um grupo específico ali comandando toda a estrutura. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil nós temos 5 presidentes diferentes. Nós temos presidentes que são inclusive diferentes entre si, com muitas características, né? Que não propriamente têm o mesmo, digamos, plano de ação, plano de governo. Tá? Isso que é bem interessante. A nossa ditadura é muito complexa, por isso que ela tem que ser estudada bem profundamente. Esse vídeo espero que te ajude a elucidar algumas das suas dúvidas, a conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Agradeço muito você aqui, curte, deixa aí o teu like que vai ajudar bastante. Tá? Vou chegar aqui pro lado, tira aquele print que eu sei que vocês gostam. Hoje o quadro vai girar, tem aula pra caramba pra dar. Gente, interessante é o seguinte, por conta das características da nossa ditadura, por exemplo, o Congresso ele fica a maior parte do tempo funcionando, o STF funciona a maior parte do tempo, eleições regulares para presidente, eleições estaduais também regulares. Isso faz com que muita gente fale assim, então não foi ditadura, né, cara? Isso foi dita branda, cara, foi dita mole, não foi ditadura. Gente, em que circunstâncias se deu o funcionamento do Congresso? Em que circunstâncias se deu a participação do STF? Em que circunstâncias se deu o conjunto de eleições que foram vivenciadas no Brasil durante esses 21 anos? É isso que a gente tem que entender. Nenhum historiador que trabalhou com o termo ditadura militar trabalhou com isso à toa, por caráter ideológico. Professor, ele não gostava dos caras, ele disse que era assim. Não necessariamente. Tá bom, gente? Talvez alguns deles, mas não necessariamente. A gente tem que passar com muita complexidade o conceito correto. Eu já vi muito aluno falando, professor, aquilo ali foi, na verdade, não uma ditadura, foi uma guerra civil. Guerra civil? Não, gente. Nem só as pessoas que pegaram em armas para lutar contra o regime foram perseguidas. Nós tivemos intelectuais perseguidos, nós tivemos militares perseguidos. Grande parte dos perseguidos pela ditadura militar foram militares. Isso que é muito importante, religiosos, enfim. Isso que é muito, muito importante ser debatido e a gente vai começar a falar. Como eu disse, o governo do Castelo Branco teve grande destaque em vários pontos. A gente tem que sempre lembrar do Castelo Branco como um cara que nasceu em Fortaleza, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, nasceu em Fortaleza, um cara muito inteligente. O Castelo Branco ele não poderia ser chamado de militar burro, como outros presidentes foram chamados no passado. Por exemplo, o Hermes da Fonseca era muito sacaneado, e adorava chegar para o Hermes da Fonseca e chamar ele de burro. O Dutra, né? Agora o Castelo não, o Castelo era muito inteligente. O Castelo ele não era um intelectual raiz, mas ele era um cara que tinha leitura, né? Participou junto com a FEB na Segunda Guerra Mundial, junto com Mascarenhas de Moraes, lá no comando da FEB. Era um cara que tinha um bom trato, um bom jeito de lidar com os praças, né? Com as mais baixas patentes. A galera gostava muito dele e ele era mais intelectualizado. O que a gente tem que entender é que naquele contexto, gente, existia uma divisão interna no próprio militarismo, nas Forças Armadas. Nós temos 2 grandes grupos. E o militar Castelo Branco lidera um grupo deles, que é o grupo de Sorbonne. Sorbonne faz referência à Universidade Francesa, que era referência na época. Gente, propriamente falando, eles não estudaram em Sorbonne, mas eles têm essa referência por serem mais intelectualizados. Eles eram ligados à ESG, né? Tinham um contato maior com a ESG de pesquisa, de conhecimento tecnológico, conhecimento intelectual, tá bom? Eles eram chamados de moderados, castelistas, porque o Castelo era o principal líder dele. Quem são esses grupos? O que eles querem? Eles querem, gente, um governo autoritário, um governo que acabe com o comunismo,
um governo que persiga a oposição que possa representar qualquer risco à paz interna e à unidade capitalista vigente naquele contexto. Mas ele não é um governo, não tem uma proposta de perseguição ferrenha com tortura, com práticas institucionais criminosas para tortura. Ou seja, é uma linha que para muitos vai ser uma linha mais calma, mais branda desses militares. Mas cuidado, falar linha branda abre perspectiva para quem a gente acha que não era uma linha autoritária ou ditatorial. Não! A linha da Sorbonne defende a ditadura. Só que a forma como ela defende a ditadura é diferente da linha dura. A linha dura, que é a linha mais radical, liderada pelo Costa e Silva, pelo Médici, né? Essa galera mais direta ao ponto, autoritária, queria o fechamento de tudo, pancadaria, isso. Achava que os seus interesses tinham que ser colocados de forma mais radical possível. Tá? Então havia uma disputa entre esses dois grupos. O que a gente vai ver no governo Castelo Branco é que, apesar dele ser um cara da Sorbonne, né, apesar dele ser um cara mais moderado nas suas ações, muita gente por baixo dos panos, sem mesmo o Castelo Branco ter muito poder de ação para resolver, era autoritário mais do que ele e ligado à linha dura. Percebe isso? Por quê? Porque é um momento de limpeza. Qual é o nome da operação que o Castelo Branco fala que vai montar? É a Operação Limpeza. Operação Limpeza, ele vai dizer que vai varrer a casa inteira. Comunista vai rodar, corrupto vai rodar. Vamos tirar todo mundo que atrapalha o desenvolvimento desse país. Só que as coisas não são tão fáceis, gente. Se acabar com a corrupção fosse fácil, nossa. E olha só, gente, se a corrupção fosse o maior dos nossos problemas, tem gente, e eu gosto de concordar com isso, eu não acredito que a corrupção seja o maior dos nossos problemas. Nós temos problemas maiores, nós temos problemas com uma desigualdade social. O país ele pode ser muito pouco corrupto e ter uma desigualdade social que pouca coisa vai mudar no nosso futuro. Então, a gente tem que combater a corrupção e a desigualdade. A gente precisa combater esses laços. E aqui, infelizmente, o regime não conseguiu combater os dois. Porque é muito estrutural, né? Essa questão da corrupção é muito estrutural. Corrupção não é só dinheiro na mão. Corrupção é algo muito maior e muito mais amplo. É o benefício próprio. É legislar em causa própria. É ganhar privilégios dentro de uma determinada ação. Né? É ganhar proveito em cima de outras pessoas. Não necessariamente com grana envolvida. Isso que é muito importante para se destacar. No dia 2 de abril, o João Goulart já tinha sido tirado pelo Congresso do Poder, no meio dessa manobra, a formação do Comando Supremo da Revolução. Comando Supremo da Revolução, Rademacher, da Marinha, o Costa e Silva do Exército e o Corrêa de Mello da Aeronáutica. Eles comandam ali e estão começando ali a colocar o poder em prática. Temos o Cordeiro de Farias, o Juarez Távora também como personalidade importante nesse momento, né? O próprio Castelo Branco, que tinha sido chefe do Estado-Maior, enfim, está ali com muita força e tudo mais. No dia 9 de abril, é lançada a primeira grande medida dessa ditadura. É uma medida, gente, que não é lançada pelo Castelo, é lançada pelo Comando Supremo. Que medida é essa? O AI-1. O que é um AI? É a abreviação para ato institucional. Ato institucional é um decreto do Executivo com poder de lei. Aquilo ali vai ser estabelecido e pronto. Ele vai modificar coisas da Constituição de 46. Não acaba com a Constituição de 46, mas modifica ela em alguns pontos. Nós tivemos 17 atos inconstitucionais, ou atos institucionais, né? A gente brinca que eram atos inconstitucionais, mas o nome correto é atos institucionais. Nós tivemos 17 AIs. Só 5 são bem lembrados, né? O AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5. O AI-5 é o mais duro de todos, fecha tudo lá com o Costa e Silva em 68. Mas aqui, os 4 primeiros são com o Castelo Branco. Então, os 4 primeiros a gente já vai estudar na aula de hoje, o que é importante, tá? Dia 9 de abril, AI-1. AI-1 ainda não é, como eu disse, o Castelo Branco, mas já é nessa fase de tomada do poder, né? Nessa nossa aula de hoje. Então, o que o AI-1 vai estabelecer, gente? Cassações, demissões e suspensões. Cassação de mandato parlamentar. Demissão, muito importante, demissão de funcionários. Funcionários vão ser demitidos na área civil e na área militar. Nós temos também a suspensão de direitos políticos para pessoas que eram consideradas mais à esquerda. Gente que não tinha nada a ver propriamente com o governo João Goulart, que tinha sido eleito com uma plataforma mais à esquerda, como Aurélio do Carmo, no Pará, o Miguel Arraes, em Pernambuco, e foram perseguidos. Já perderam seus cargos, estavam lá tranquilos no poder, perderam o cargo. Tudo baseado no AI-1, tá bom? No AI-1. Militares como Cândido Aragão, que era muito próximo, vice-almirante, muito próximo ao João Goulart, perdeu também. O João Goulart já tinha perdido,
porque ele tinha ido embora no dia 4 de abril para o Uruguai, mas formalmente perdeu. O JK, cara, o JK, olha só que engraçado, o JK ajudou a eleger o Castelo, ele era senador, ele era totalmente anticomunista, odiava os comunistas naquele contexto, foi a favor da deposição do João Goulart e acreditava que seria o próximo presidente eleito, né, em 65. E ele votou no Castelo, porque o Castelo prometeu uma transição, não é isso? Transição. Em 65, em outubro, eleições para a presidência diretas, o povo vai votar, o povo vai escolher, em janeiro de 66, novo governante está assumido. Esse é o desenho feito pelo governo militar ali no início, só que não vai se cumprir toda essa plataforma. Então, o JK, que apoia a eleição dele, logo em seguida tem o seu direito cassado, perde poder, vai se exilar. Olha só que complexidade. Pessoas, desde o Brizola, passando pelo Luiz Carlos Prestes, estou falando só dos figurões, mas muitas pessoas comuns, professores como Florestan Fernandes, o próprio FHC, que não tinha propriamente o envolvimento com a política, mas era sociólogo importante de São Paulo, da USP, foi embora o FHC, teve que fugir porque começou a ser perseguido. É um momento que passam a ser instaurados os inquéritos policiais militares. O que são os inquéritos policiais militares? O IPM. Esses inquéritos, eles são fundamentais, eles vão estabelecer perseguições. A pessoa vai ser caçada, vai ser demitida, vai ter o seu direito político suspenso e vai ter que responder ali a um inquérito, por que ela tem uma acusação formal vai ser feita a ela, ela pode acabar presa. Isso aqui é muito importante. Indiretas para presidente e vice, ou seja, mudou a Constituição, Mudou a Constituição, disse que a próxima eleição seria indireta para presidente e para vice. Em 11 de abril, venceu o Castelo Branco. Castelo Branco vai ter um mandato entre 15 de abril, quando ele toma posse, de 64, e 15 de março de 67. Praticamente 3 anos. O vice do Castelo é o José Maria Alckmin, que é o tio-avô do atual político Geraldo Alckmin, o grande figurão da história do Brasil. A família Alckmin está aí na política há muito tempo na história do Brasil. Essa divisão interna eu já falei para vocês, Sorbonne e linha dura. O Castelo é um castelista, claro, ele é da linha mais ligada à Sorbonne. E nós temos a criação do Serviço Nacional de Informação. Tudo isso em poucos meses, gente. De março até julho, nós temos uma série de medidas. Em junho, o SNI. Gravem essa grande expressão. SNI, Serviço Nacional de Informações. Liderado por um militar chamado Golbery Couto. Golbery Couto e Silva. Esse cara, olha só que interessante. Ele vai liderar um centro que vai buscar informações sobre pessoas que possam atrapalhar o regime, sobre opositores em geral, informações sobre tudo. Gente, quem tem informação tem poder. Quem tem informação tem poder. Por isso que é bom se informar sobre tudo. Então, a SNI, em alguns momentos, vai ter mais poder de ação do que o próprio presidente. Porque ela vai reunir tantas informações, eles vão conseguir colocar, gente, muita gente infiltrada dentro de universidade, dentro de hospitais, dentro de órgãos públicos, pessoas infiltradas lá dentro, trabalhando diretamente para a ditadura, para olhar, esse cara aí é meio radical, hein? O Fábio fica falando toda hora aí mal do governo, aí daqui a pouco batia na porta do Fábio, tudo bem, garoto? E aí? Sabe como é que é? O famoso X9 ali, que acabava funcionando. Buscar informações era fundamental naquele contexto, A gente vive a Guerra Fria, é importante destacar tudo isso. Por falar em universidade, a UNE, União Nacional dos Estudantes, foi queimada. Já nos primeiros dias da ditadura, chegaram ali no aterro do Flamengo e destruíram a sede da UNE no Flamengo. Destruíram, perseguiram muito esses grupos universitários que eram vistos como revolucionários, como causadores da desordem, subversivos. Isso que é importante. Em julho de 64, aquela promessa começa a ficar um pouco mais distante. A promessa de entregar o poder em 66, em janeiro, para um próximo presidente eleito, começa a ficar mais distante. Porque em julho de 64, temos a emenda constitucional número 9. A emenda constitucional número 9, ela vai prorrogar o mandato do Castelo Branco. Então, Humberto de Alencar Castelo Branco não vai mais entregar o poder em janeiro de 66, agora só em março de 67. Tu imagina como a galera que acreditava que poderia ter eleição em 65 e queria ganhar, os políticos, como eles ficaram? Tu imagina? Tu imagina o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda foi um dos grandes pilares para implantar a ditadura no Brasil. Tu imagina como ele ficou, cara? Ficou doido, cara. Siri na lata total. Boladaço. Não, tá maluco, não, falou mal do governo,
xingou o Castelo Branco, ele xingou o Castelo Branco, cara. Castelo Branco bolado com ele, ou seja, não deu muito certo, né? O Adhemar de Barros, também de São Paulo, queria ser candidato, não foi, não tem mais eleição. Eleição só em 67, era a promessa, mas calma que ainda vai mudar muita coisa. Gente, fim da lei de remessa dos lucros. Lembra da lei de remessa dos lucros do João Goulart? Naquela aula passada sobre o João Goulart, aquela aula grandona lá, eu falei. O que é essa lei? As empresas multinacionais vêm para cá, passam a se estabelecer e estavam podendo levar lucro, 100% dos lucros para fora. O João Goulart, era um pedido antigo dos nacionalistas, né? Estava no Congresso há anos, ele regulamenta essa lei, a lei de remessa dos lucros. Ela vai reduzir o aporte que essas empresas multinacionais podem fazer para fora. O lucro dela vai ter que circular aqui no Brasil, né? Gerando emprego, tal, renda aqui para o Brasil. Para agradar os norte-americanos, num governo que tem muito contato com os norte-americanos, a maioria das empresas era norte-americana dentro do Brasil, o que o Castelo Branco vai fazer? Ele vai simplesmente acabar com a lei. Daí ele vai revogar a lei de remessa dos lucros. Show de bola? Acabou a lei da remessa dos lucros. E por falar em lucro, dinheiro, aqui o inquérito policial militar, eu já falei, que por falar em lei e dinheiro, gente, a economia não estava nem um pouco boa. 64 estava explodindo a inflação, cara. 64 a gente tem uma inflação de 92%. 92% em 64. Em 67, quando o Castelo Branco entrega ao governo, ela está com 24,5%. Ela está muito tranquila mesmo. O PIB, ela diminuiu muito, porque ela saiu de 92 para 24, bem melhor. PIB, o Produto Interno Bruto, ele sai de 2,9 para 4,8. É muita coisa, né, entre 64 e 67, ou seja, o que será que o Castelo Branco consegue fazer nesse momento? Ele resolve o problema econômico. Isso a gente não pode falar do Castelo Branco. Ele consegue fazer muita coisa importante nessa área econômica, mas é um macete para tudo na nossa análise. Nem sempre o PIB reflete o DH. O PIB, o Produto Interno Bruto, não reflete o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu posso ter uma população muito pobre, que sofra muito em graus de desigualdade, e posso ter um governo com alto índice de poder econômico. O poderio econômico pode ser muito grande. Né? O poderio econômico pode ser muito grande do país. Né? Um país, em geral, com PIB alto, não quer dizer propriamente um país sem pobreza ou com pouca desigualdade. Isso que é importante a gente relatar aqui. E como é que o Castelo Branco consegue fazer esse controle econômico? Fazendo coisas que o João Goulart não fez? Não propriamente. O plano trienal do João Goulart era um plano que foi elogiado, ia cortar gastos, ia fazer muita coisa, só que o problema é o seguinte, o João Goulart ele tinha um compromisso muito grande com a classe trabalhadora porque tinha sido eleito por ela. Já o Castelo Branco não foi eleito por ninguém, ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. Show? E o Congresso, inclusive, aqui dizendo que tinha várias cassações. 41 parlamentares perderam seus mandatos, graças ao AI1. Com isso, o Castelo foi eleito de forma mais fácil, tá bom? Isso que é importante. Então, o Castelo propriamente não foi eleito pelos trabalhadores, ele não tem um compromisso com a galera mais pobre. Ele vai tomar medidas impopulares. Ele vai arrochar o salário, vai conter greve. Se fizer greve, é pancada, pode reprimir, não tem direito à greve. Ele vai cortar subsídios, os produtos vão crescer, a moeda desvalorizada para indicar, aumentar a exportação, e vai dar um problema danado para essa classe mais pobre. Ou seja, a gente está começando a ver um país que melhora a sua economia, mas aprofunda a sua desigualdade. Isso é um detalhe que tem que ser destacado. Os grandes ministros ligados a esse plano que é lançado pelo João Goulart, que faz tudo isso, que eu já comecei a falar, são o Roberto Campos, que é o ministro do Planejamento, e o Otávio Bulhões, o Otávio Gouveia de Bulhões, que é o ministro da Fazenda. Duas figuras importantes na área econômica que vão desenvolver um plano que vai fazer, além de tudo isso, uma grande reforma estrutural no Brasil. É um plano chamado de PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, ou Programa de Ação Econômica do Governo, tu pode achar com os dois nomes, tá bom? O que é o Plano de Ação Econômica do Governo? O que é o PAEG? É esse grande plano criado no governo do João Goulart, Roberto Campos e o Otávio Bulhões, criam ele, desenvolvem, que vai, além de fazer tudo isso, de fazer uma austeridade, cortar gasto, arrochar o salário dos trabalhadores, não permitir aumento, mas ao mesmo tempo ele dá um determinado aumento aos setores militares e a alguns civis, ou seja, alguns grupos ele favorece,
Aí que está a questão do compromisso, né? Cada governo ele vai ter um compromisso com alguém. Então ele vai favorecer mais aqui ou mais ali, isso vai depender muito das representações. Uma coisa importante que tem que ser destacada é que um empréstimo que o João Goulart foi todo bobão lá tentar conseguir com os norte-americanos, uma renegociação da dívida que ele tanto tentou conseguir, não foi dada para ele, mas foi dada para o Castelo Branco. O Castelo Branco consegue, agora muito mais próximo dos norte-americanos, um empréstimo de 125 milhões de dólares junto ao FMI. Nossa, esse empréstimo melhora muito a vida econômica do Brasil e aí dá tranquilidade para o João Goulart botar as coisas em dia. Ele renegocia a dívida e ó, tranquilo, ou seja, os norte-americanos não ajudaram o João Goulart por uma questão ideológica, né? Não gostavam da sua figura e mais gostavam muito da figura do Castelo Branco, apoiavam inclusive a chegada desses militares ao poder e ajudaram ele nesse plano PAEG. Gente, PAEG é muito importante. Muito do que o PAEG cria está até hoje por aí, pelo menos foi um embrião de alguma coisa que está aí hoje. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é o FGTS? Trabalha de carteira assinada, ganha R$1.000, 8% desses R$1.000 vão ser depositados numa conta à parte para você sacar em casos específicos. Show de bola? No final do ano é como se fosse um 14º a mais, mas você não saca todo ano, beleza? 8%, se tu parar para pensar, 8 por 12 é praticamente um salário a mais por ano que você tem direito, mas que não é te dado em mãos. Aqui, ó, não, fica numa conta separada, tá? Quem administra hoje é a Caixa Econômica, tá? E que vai ser retirado em casos específicos. Você pode usar para comprar um imóvel, você pode usar se estiver doente, você pode pegar se for mandado embora. Esse é o fundo de garantia. Até então não existia isso, não existia fundo de garantia. Por que não existia? Porque a partir dos 10 anos trabalhando numa mesma empresa, você ganhava estabilidade. Então vamos supor que o Fábio é professor do Colégio Curso Alicerces da História. Aí galera, tudo bem aqui no nosso Colégio Curso? Carteira assinada, bonitinho. Vai, ó. Depois de 10 anos como professor, ninguém me manda mais embora. Ou, não, para mandar embora era mais difícil, né? Melhor dizendo, porque eu ganhava uma estabilidade muito grande, ou seja, eu estava ali, ó, fixo. Por que o governo faz isso? Primeiro, estava acontecendo muito o quê? O cara chegava com 9 anos e 11 meses, o patrão mandava embora e readmitia. Só de sacanagem. O patrão mandava embora ou nem readmitia. Tá bom. Mas aqueles que ficavam, porque eram muito bons e ficavam nos seus empregos, depois de um tempo começavam a dar prejuízo para o patrão. E aí o patrão ficava bolado. E aí, para agradar esses grupos, né, o que o governo faz? Ele acaba com a estabilidade, mas também para não deixar a galera desamparada, ele cria o fundo de garantia. Show de bola? Esse fundo de garantia é até hoje muito marcante. Hoje quem administra o FGTS é a Caixa Econômica Federal. Naquela época existia o BNH, que também foi criado no contexto do PAEG, tá bom? O que é o BNH? Um dos bancos mais importantes da história do Brasil, que é pouco lembrado. Só que ele existiu por pouco tempo. Ele existiu de 64 a 86, quando o Sarney fechou ele. E aí a Caixa Econômica adquiriu o que o BNH fazia. O que é o BNH? Banco Nacional da Habitação. Provavelmente na cidade onde tu mora, tu já ouviu falar em algum BNH, cara. Nem que seja um bairro, uma rua, um complexo de casas ou de prédios, né? Tu mora onde? Eu moro ali no BNH. Porque BNH, gente, ele fazia justamente o quê? O controle do sistema financeiro de habitação. O que é isso? Ele fazia o fomento de empréstimos, crédito, para quê? Para casa própria. De pessoas mais pobres até classe média, beleza? Também cuidava do saneamento e, além disso, administrava o FGTS. Show de bola? Beleza? O BNH foi muito importante, né? Foi criado em 64, ele ficava ali no centro do Rio de Janeiro. É o Triângulo das Bermudas do Brasil, né? Porque de um lado o BNH num prédio estrondoso, do outro o BNDES e do outro a Petrobras, né? O pessoal dizia que ali o Brasil afundava. De um lado o BNH, do outro o BNDES, do outro a Petrobras. Aqui o Brasil afunda, é o Triângulo das Bermudas. Sensacional, o BNH foi depois incorporado pela Caixa Econômica e o BNH ele acabou ao longo do tempo, em determinado momento, pouco antes dele fechar, ele servia muito mais como um cabide de emprego, assim como toda grande empresa pública em tempos ditatoriais, ele acaba servindo como um cabide de emprego para determinados figurões, né? Tinha muito militar por lá, inclusive o chafariz ali em frente, corria um boato de que o chafariz em frente, um chafariz lindo, né? Em frente ao BNH, coisa maravilhosa. Para que o chafariz? É pro
para o almirante parar o navio, de tanto militar que não ficava lá trabalhando, né? Ou não no BNH. Né? Então o BNH era muito importante, ele desenvolveu muitas coisas no Brasil, mas teve vida curta, tá? Teve vida curta o BNH, assim que a ditadura acabou, ele acabou junto, tá bom? O que é o Bacen, gente? O Bacen é famoso demais, né? O Bacen é o Banco Central, o Banco Central do Brasil. Ele é responsável pela emissão do papel moeda, pela emissão do dinheiro. Passa por ele a emissão. Quem faz a moeda é a Casa da Moeda, é uma criação antiga do período colonial. Mas o Bacen é o responsável direto por essa administração da emissão. Antes era a SUMOC, que era ligado ao Banco do Brasil. Agora é o Bacen, que criou o Conselho Monetário Nacional. Junto com o Conselho Monetário Nacional, teve a organização de uma coisa que até hoje se chama, que é importante no contexto, né, no contexto geral, que é a correção monetária. A correção monetária é organizada a partir disso aqui. A correção monetária, né? A caderneta de poupança com aniversário hoje estão em 0,002%. Tá rendendo nada ali. Caderneta de poupança, ou seja, essa correção monetária, tanto para empréstimos, para compra de imóveis, passou a ser oficialmente criada aqui, tá? Nesse contexto. Então o Bacen é muito importante e existe até hoje. Quem é que controla o BNH hoje? A Caixa Econômica. Não é à toa que é a Caixa Econômica que desenvolve as ações ligadas à casa própria. Minha Casa Minha Vida é a Caixa. Juros geralmente mais baratos, é a Caixa, né? A Caixa é mais que um banco, né? Ela faz muito mais que só o serviço bancário comum. Ela tem um caráter social. Quem pagou os 600 do auxílio? A Caixa, né? INPS, gente, INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, virou o INSS de hoje, de previdência, questão da pensão, aposentadoria, morte, né? Muito importante. O cara se aposentou e recebe pelo INSS. Quem cria o INPS é aqui o PAEG. Só que, presta atenção, o INSS é criado aqui, mas ele veio de um histórico muito antigo, lá da Primeira República. Com a criação, na verdade, antes da Primeira República, já temos o surgimento de alguns órgãos que pensam em previdências, né? Mas eram previdências curtas, assim, dos marítimos, dos comerciários, enfim, né? Uma coisa bem interessante. Então, esse é o INPS, que hoje virou INSS. Então, essa estrutura é muito legal do PAEG. O PAEG é pouco lembrado, mas ele tem toda essa importante caracterização. Show de bola, gente? Tranquilo? Safo! Em outubro de 65, né, o PAEG já está dando resultado, mas em outubro de 65, a galera não está muito feliz com o que tem acontecido no Brasil, não. A imprensa está batendo, alguns artistas bem chateados, né, muita gente criticando o governo por vários aspectos. Ele está sendo muito autoritário, tem perseguido muitas pessoas, não tem feito questão de esconder muito, apesar de ser uma ditadura envergonhada, eles não têm muito a questão de esconder tudo isso. E nas eleições estaduais de 65, o regime militar sofre uma grande perda. A grande perda do regime militar em 65 é justamente o momento em que, nos dois principais estados, tirando São Paulo, né, os dois principais estados do Brasil, Rio e Minas, são ocupados pela oposição. A oposição vence nesses dois estados. Negrão de Lima no Rio e o Israel Pinheiro em Minas Gerais. Olha que loucura. E no Rio que eu falo Guanabara, tá? Guanabara, estado do Rio. Estado do Guanabara, estado do Rio, depois em 75 unificou tudo. Mas enfim. Então o Negrão de Lima ganhou na Guanabara e o Israel Pinheiro ganhou em Minas. Dois rivais. Além disso, tiveram outras vitórias também importantes. Ou seja, essas eleições de 65 mostraram um pouco de fragilidade ao regime. Então a ditadura ela começa a olhar e falar, não foi muito bom isso. E aí o próprio Castelo Branco, junto com os seus parceiros, começa a pensar numa interferência para que cada vez mais o regime possa se aprofundar. E como eles fazem isso? Com outro ato institucional. Tivemos um AI1 aqui. Vamos ter o AI2. O AI2 faz o quê, gente? Ele vai fazer uma interferência direta no judiciário. Primeiro ponto. STF virou um enfeite institucional da ditadura, gente. 11 ministros. Nem todos os ministros eram contra o governo, mas tínhamos ministros contra o governo lá. E aí, como é que eu posso fazer para controlar o STF sem precisar fechá-lo? Se eu fechar, vai dar muito na cara que eu sou ditadura. Se eu demitir ministro compulsoriamente, vai dar muito na cara que eu sou ditadura. O que eu posso fazer, primeiramente? Eu posso aumentar o número de cadeiras. Como assim? Se eu, enquanto executivo, indico,
Se o governo é que vai indicar esses novos ministros, ele vai ter com ele o quê? Um grande apoio. Então o que o governo faz? Em vez de chegar e tirar ministros ou fechar o STF, ele coloca mais 5 lá. De 11 vamos a 16. 16 ministros, a maioria fecha comigo. Eu estou tranquilo. Nunca vou ter problema com o STF. É isso que a ditadura militar faz. É uma ditadura que por baixo dos panos esconde muita coisa. Mas é ditadura. Olha a instituição sendo revertida. Estou chegando no STF e estou colocando gente a mais. Quando eu coloco gente a mais no STF, eu garanto que esse STF feche comigo. Então estou colocando lá o meu parceiro. Esses meus parceiros nunca vão contra as minhas medidas. Além do mais, o que ele cria também? O famoso bipartidarismo. Lembrou de AI2, lembrou de 2. Lembrou de bipartidarismo. Agora, todos os 11 outros partidos estão extintos. Acabou. PTB, o PTB do Vargas, não é possível. Não, PTB, rodou. PSD, o centrão da época, não, tá fora. O PSD tá fora. O DN, a extrema-direita que apoiou o golpe, tá fechado com eles. Até o DN. Fechou tudo. Não quero partidos políticos. Estão finados. Gente, Arena e MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, é o grupo do governo, da situação. Tá? Os militares, os civis, mais ligados ao governo, e do outro o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A Arena Renovadora Nacional, Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O MDB, gente, é o partido do sim, senhor. Por que o partido do sim, senhor? Por que esse apelido? Porque era um partido que tinha pouco poder. Muita gente que poderia lutar contra o regime foi embora. Quem incomodou de verdade o regime, gente, ou teve que se exilar, ou foi preso, ou foi morto. Basicamente, quem lutou institucionalmente contra o regime, naquele instante, não atrapalhava o regime. Ou atrapalhava muito pouco, entende? Ou atrapalhava pouco ou não atrapalhava. Então, o MDB vai ser composto por principalmente a galera do PTB. O PTB vai em massa para o MDB e outros partidos menores. Enquanto o AUDN vai em massa para a Arena e o PSD, que é o centrão, para onde cai o PSD? Arena ou MDB? O PSD, o centrão da época, essa expressão é linda, centrão, vai aqui para a direita, vai para a Arena. O centrão fecha, o PSD fecha com a Arena na maior parte dos seus parlamentares. Então a gente tem aqui o bipartidarismo, para se candidatar só por um dos dois. Dessa forma, o regime ele tinha um controle maior sobre as ações das pessoas. Show de bola? Além do mais, o AI2 confirma que as eleições serão totalmente indiretas a partir de agora para presidente e vice. Então, para presidente e vice vai ser só indireto, nada de eleição direta. Aqui acaba o sonho, né? Ainda tinha gente no Brasil que sonhava que teríamos eleições diretas brevemente. Aqui o sonho acabou. Ficou claro que não seria assim. Show de bola? Vamos girar. Vamos lá, galera. Girou aqui, hein? Vou chegar pro lado. Deixa aquele seu like aí no vídeo, ajuda demais. Você me ajuda muito. Tira esse print esperto. Vem comigo. Olha só. Gente, muito importante mesmo. O AI2, ele já mostrou a cara do regime, né? Já mostrou um pouco de que forma esse governo vai caminhar. Desde o AI1, né, a gente já está vendo, mas o AI2 ele foi ainda mais duro. Né? Estabeleceu o bipartidarismo. E eu não falei antes de girar, eu acabei me esquecendo, mas tem um detalhe importante sobre o AI2, porque ele facilita a exigência de estado de sítio, caso fosse necessário, ou seja, você tem um período maior de estado de sítio, caso o governo quisesse, caso o executivo quisesse, e também dá o direito ao governo, ao executivo, de estabelecer o recesso do Congresso, não o fechamento estabelecido propriamente, mas o recesso, ou seja, dá direito ao AI2, além de tudo aquilo que fez, né, do bipartidarismo, da eleição indireta para presidente e vice, também estabeleceu isso, que foi importante aí, eu acabei não comentando, tá bom? Então, aí, quando a gente está no início de 66, ali em fevereiro, vem o terceiro grande ato. Esse terceiro grande ato do governo Castelo Branco aprofunda ainda mais a caracterização de governo autoritário que ele tinha. Né? Então ali começa a ficar verdadeiramente claro para todos qual é o rumo que o Brasil vai tomar. De que os militares naquele contexto, né, essa ditadura chefiada por militares, mas não composta somente por eles, acabaria sendo mais longa do que se esperava. Então, em 5 de fevereiro de 1966, vem o AI3. O AI3 define regras específicas para os estados e municípios. Olha só que interessante.
O presidente não era eleito indiretamente? Então, para evitar surpresas, como a vitória do Negrão de Lima na Guanabara, o Jael Pinheiro em Minas, para evitar surpresas desse tipo, desagradáveis para o regime, o que eles fazem? Eles escolhem, a partir daquele momento, que a eleição para governador e para vice vai ser indireta. As assembleias legislativas e estaduais vão escolher os governadores, beleza? E os vices, isso é importante. E cada capital também vai ter o seu prefeito escolhido a partir do próprio governador. Ou seja, o governador escolhe o prefeito da capital do estado dele, beleza? Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a capital São Paulo. Então, o município de São Paulo teria um prefeito escolhido pelo governador, beleza? O governador. Aí, o que acontece? A Câmara de Vereadores em São Paulo iria aceitar, né? Iria fazer ali a aceitação disso tudo. Mas tudo era um desenho muito bem feito, muito bem próprio. Era uma manutenção de uma estrutura com pouca participação política para a população. Professor, e deputado e senador? Nesse contexto, deputado e senador, ainda eleição direta, tá bom? Então, a população só votava de verdade para deputados e senadores. Eu não falei que tinha mantido a eleição? Manteve, mas não foi para presidente, nem para governador e nem em alguns casos para prefeito, tá bom? A situação vai piorar, mais para frente a gente vai ver um aprofundamento desses aspectos. Além disso tudo, gente, calendário eleitoral formado. Formou-se o calendário, né, em outubro, novembro, eleições, né? Primeiro nós temos uma eleição importante para presidente. E nessa eleição para presidência, o candidato único, Arthur da Costa e Silva, vai ser escolhido o novo presidente do Brasil, com Pedro Aleixo na vice-presidência, tá bom? Lembrando que essa escolha pela Assembleia, toda escolha indireta, ela é nominal e aberta. Ou seja, o parlamentar, esse camarada do legislativo, ele mostrava em quem ele ia votar. Então ficava complicado, né? De você, em algum momento, esconder o seu voto ou não votar em determinado candidato, você poderia sofrer represália. Isso é importante, tá bom? E em julho de 66, a gente já está ali caminhando para a última parte do governo do Castelo Branco, explode uma bomba dentro de uma mala no aeroporto dos Guararapes, lá no Recife. Tá? Um aeroporto muito importante no Brasil, com muito fluxo de pessoas. O Costa e Silva, que já estava numa espécie de pré-campanha, na verdade ele ia encontrar uma galera da Sudene lá no Nordeste, ele era esperado e uma bomba é plantada. Até hoje não foi muito bem explicado isso. Nós tivemos pessoas que foram condenadas, depois absolvidas, uma investigação foi para outros rumos. Ou seja, 14 pessoas feridas, 2 pessoas mortas, pessoas gravemente feridas, inclusive, com amputações de membros. É uma situação muito grave o que acontece aqui, uma bomba que explode com muita força. Até hoje não se explicou muito bem isso. A maior parte dos historiadores vai dizer que foi uma bomba de um grupo guerrilheiro opositor ao regime. Tá? Alguns outros vão dizer que, na verdade, pode ter sido uma coisa implantada pelo próprio regime, mas a maior parte dos historiadores trabalha com a ideia de que foi verdadeiramente um grupo, até hoje, pouco identificado. Muitos vão falar que foi a AP, né, Ação Popular, enfim, pouco identificado no geral, que consegue colocar ali numa mala essa bomba esperando a chegada do Costa e Silva, e essa bomba explode e acaba matando pessoas que estavam por ali. Show de bola? Foi um atentado muito triste e isso serviu para cada vez mais que o governo endurecesse o seu regime contra pessoas, inclusive, que nada tinham a ver com aquilo ali, tá? Formação da Clara, vamos dizer, estão sendo atacados por subversivos e tal. É uma propaganda muito forte. Em outubro de 66, gente, no dia 28 de outubro de 66, nós temos a formação da Frente Ampla. Vários líderes do Brasil, basicamente liderados pelo Carlos Lacerda, pelo Juscelino Kubitschek e pelo João Goulart, uma união, digamos, muito estranha e quase impensável naquele contexto, vai reunir o Carlos Lacerda, grande opositor ao Juscelino e ao João Goulart. Juscelino, que não foi a favor de João Goulart no golpe, apoiou o golpe, Carlos Lacerda que fez tudo pelo golpe, o João Goulart que perdeu o poder nesse golpe. Eles se odiavam basicamente entre si, mas se unem, lideram uma frente que não é só deles, que tem outros líderes, mas como eu falei, liderada por esses 3 camaradas. O Carlos Lacerda era o único que estava no Brasil ainda, o Juscelino Kubitschek estava em Portugal, o João Goulart estava no Uruguai, mas eles se encontram através de intermediários
e fazem uma comunicação muito direta. Tem até uma foto famosa do Carlos Lacerda com o João Goulart. Eles apertam as mãos e falam que vão fazer uma grande mobilização em prol da democracia no Brasil. Então, o Carlos Lacerda, que tanto defendeu o golpe, hoje, hoje que eu falo nesse contexto aqui, em 28 de outubro de 66, ele vai ser contra esse regime, criando o Manifesto da Frente Ampla, esse grande manifesto. A Frente Ampla não vai durar muito, em 68 ela vai sofrer um impacto do AI-5 e não vai ter chance de conseguir fluir. Vai ficar muito mais no imaginário, não chega a incomodar de fato. Já era difícil fazer oposição aqui, quanto mais longe, quanto mais com pessoas exiladas. Então, acaba não indo para frente. Ainda em 66, no finalzinho do ano, nós temos o AI-4, o ato institucional número 4, vai estabelecer a convocação para constituinte. Então, nós temos agora uma Assembleia sendo formada para eleger uma nova Constituição, para escolher uma nova Constituição. Um dia antes, o governo tentou outorgar diretamente uma Constituição, um texto ali redigido, mas a galera não aceita, o clima da oposição foi grande, inclusive dentro da própria arena, a galera não gostou muito. Então o governo falou, beleza, eu vou convocar uma Assembleia. Mas, como a gente sabe que o nosso Congresso estava muito controlado por ações que foram tirando dele muito poder, cassações, redução na escolha de emendas, e isso faz com que muitos historiadores digam que essa Constituição de 1967, ela não foi promulgada, ela foi imposta, ela foi outorgada. Professor, mas o Congresso está aberto. Mas apesar de aberto, o Congresso já estava todo esfacelado por conta das cassações, dos atos anteriores, enfim, muitos problemas nesse Congresso, nesse contexto. Inclusive, das emendas que os parlamentares tentam emplacar, quase nenhuma delas entra de fato. Entra basicamente um texto já pronto por parte do Executivo. O que vai ser essa Constituição? Uma Constituição que vai incorporar os atos anteriores, então vai incorporar o AI-1, o AI-2 e o AI-3. Ela vai ser modificada mais para frente com outros atos institucionais e também com a grande emenda em 69, a gente vai falar, já é importante, esse é assunto para outra aula. Ela vai dar para a gente uma supremacia do Executivo, a gente vai ter um mandato presidencial de 5 anos com eleições indiretas, claro, incorporando o ato adicional, lembrando, o ato institucional, beleza? Um caráter fortemente autoritário, porque vai dar um poder, um controle maior por parte do Executivo, vai permitir a pena de morte em alguns casos, tá? Em casos de exceção, e também vai dar um maior poder para a justiça militar. Uma justiça militar vai sair com maior poder de decisão dentro desse aspecto da Constituição de 67. Fevereiro e março, ela é de janeiro, tá? Ela é de janeiro de 67. Fevereiro e março desse mesmo ano, a gente tem as chamadas leis de aprofundamento autoritário. O que são essas leis? Uma lei chamada Lei de Segurança Nacional e Lei de Imprensa. Tá? Março é de fato quando elas vão para o papel, mas elas começam a ser pensadas um pouquinho antes, tá? Em fevereiro. Lei de Segurança Nacional, uma nova Lei de Segurança Nacional, baseada na doutrina de segurança nacional, formulada lá na ESG, muito forte, que vai dizer quem é o inimigo interno, quem é o inimigo externo, como combater, vai criar regras para o combate. E, junto com a lei de imprensa, vai restringir a ação, inclusive de jornalistas. Vai combater qualquer boato, vai combater notícias falsas, vai buscar... E aí a notícia falsa é muito variável, Por exemplo, tinha uma regra de combater qualquer menção que possa ferir a honra das pessoas, de agentes públicos, enfim. Então, a quem interessava um tipo de ação desse, Claro, a quem estava no poder. Isso é muito importante, Lei de imprensa, lei de segurança nacional, são leis que vão aprofundar o caráter autoritário no Brasil nesse contexto. Elas também vão acabar sendo alteradas mais para frente, de acordo com o contexto, com a conveniência de quem estava no poder na época. Show de bola? Outros destaques interessantes do governo Castelo Branco que tem que ser lembrados, podem aparecer na sua prova, e a galera que está estudando para a ESA, por exemplo, é muito importante que apareça. Estatuto da Terra, em 64, lembra que a questão da reforma agrária era um pedido muito grande. Esse estatuto não resolve o problema da reforma agrária, é uma lei que sai do papel, indicada pelo próprio Congresso, ali no início do governo do Castelo Branco. O Castelo Branco aprova essa lei, mas é uma lei que prevê indenização prévia, não prevê
grandes desapropriações, ou seja, a questão do campo avança, mas não avança como poderia avançar e como deveria avançar, ainda é um grande problema. Tá? A Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tivemos a Sudene lá atrás criada no governo JK, e agora temos a criação da Sudam no governo do Castelo Branco para desenvolver uma região que até então era pouco habitada, né? Mais tarde o Médici vai fazer aquela grande frase, né? Integrar para não entregar, né? A ideia do nacionalismo sendo colocada em prática, uma intervenção do Estado brasileiro no que diz respeito ao nacionalismo. Então essa é uma característica econômica muito grande da ditadura. Você tem uma intervenção do Estado em determinadas áreas, com criação de empresas, com obras, mas uma abertura total, gente, total ao capital estrangeiro. Então, nesse sentido, ele é muito liberal, né? Ao mesmo tempo que tem um caráter de maior controle estatal, com criação de empresas e tudo mais, nós temos também uma abertura muito grande ao capital estrangeiro. Isso desde a lei de remessa de lucros lá no início do governo do Castelo. Show? Zona Franca de Manaus. Ela foi criada a partir do JK. Mas ela é o quê? Ela é melhorada, ela é aprofundada, ela é reestruturada com o Castelo Branco em 67. Então a gente vai dizer que só a partir de 67 que de fato ela funciona. 10 anos antes, o JK já tinha criado um embrião, mas ela de fato só começa a funcionar em 67. Por isso que eu não falei dela no governo do JK, beleza? E Embratel, a empresa brasileira de telecomunicações, que depois vai fazer parte na década de 70 do conjunto Telebrás, né? Muito importante, é uma empresa brasileira que diz respeito a telecomunicações. Hoje é a Embratel, né? A Embratel, que já foi empresa depois, privatizou-se, né? A Embratel faz o 21, o famoso faz o 21, hoje é Claro, né? Ela foi vendida ao grupo Claro e a Claro é a Embratel. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. É basicamente isso sobre o governo Castelo Branco, é muito material. A gente vai ter agora o Costa e Silva, que vai ser mais material ainda, temos muitos debates para fazer. E assim como nos próximos presidentes, é um assunto muito interessante da história do Brasil, com muitas coisas a serem faladas. A gente vai começar a falar um pouco sobre a guerrilha, como se combateu essa guerrilha, como ela funcionava em si. Ela já começa a aparecer, como mostrou aqui o atentado dos Guararapes, já no início do governo ali. E a gente vai ver que nesse contexto, gente, uma galera mais à esquerda, ela não tem um ideal, essa galera mais à extrema esquerda, ela não tem um ideal de propriamente democracia, né? Ela não tem um ideal propriamente democrata, ela tem um ideal naquele contexto, sim, de tomada do poder e da instauração de um governo de também caráter autoritário. Show? Tranquilo, gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês, deixe aí seu like que ajuda muito o nosso canal, vamos falar de muita coisa nos próximos vídeos. Show? Tamo junto!